Bom, pessoal, boa noite a todos que estão presentes aqui na reunião. Agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Yuri Neville. O Dr. Yuri é formado na mesma universidade que meu avô formou, na Universidade Federal, na UFBA, né, Yuri? Isso. Foi residente, né, de neurocirurgia lá no Hospital das Clínicas. A gente é contemporâneo, sou um pouquinho mais velho só que ele. E o Dr. Yuri também já fez o doutorado dele, no momento está em vigência do seu pós-doutorado e tem se dedicado, hoje em dia ele coordena a parte de neuro-oncologia no ICESP, né? E é um neurocirurgião muito bom, brilhante e que tem desenvolvido, né, um ponto importante na neurocirurgia, que é a parte não só assistencial, mas a parte de pesquisa e, com certeza, a parte de ensino também. E provavelmente uma das pessoas que mais têm publicado na parte de neurologia e neurocirurgia no Brasil. E aí vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre craniotomia, awake craniotomy e cirurgia com paciente acordado, as indicações e basicamente é isso. Obrigado, Yuri, por você estar se disponibilizando aqui para discutir com a gente aqui no Grupo Tumores Sergipe e fica agora para você. Que isso, Arthur. Na verdade, boa noite a todos. Agradeço também a presença. E já começo, na verdade, agradecendo o convite. É sempre um prazer enorme aí estar participando dessas dinâmicas, dessas reuniões aí em conjunto com os colegas. O Arthur, como ele próprio já falou, ele foi meu R+, então participou ativamente aí da minha formação como médico neurocirurgião, uma pessoa a quem eu agradeço bastante aí a todo o convívio que a gente teve durante a residência. Isso depois da residência a gente terminou mantendo um contato e hoje a gente tem uma amizade bem bacana aí. E, na verdade, para mim é sempre um prazer estar participando, colaborando aí nas discussões. Espero que a gente tenha aí essa uma horinha aí bem proveitosa aí. Eu vou apresentar para vocês aqui alguma parte do meu trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no Instituto do Câncer. Eu imagino que talvez nem todos saibam, mas o ICESP, né, que é o Instituto do Câncer de São Paulo, ele é o instituto dedicado ao cuidado dos pacientes com câncer, aqui dentro do complexo do Hospital das Clínicas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito, perfeito. Entrou aí no modo apresentação? Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Então tá. Então hoje eu vou falar com vocês a respeito dos avanços aí na avaliação intraoperatória, né? A awake craniotomy, ou também chamada de awake surgery, ou no bom e velho português, craniotomia com o paciente acordado ou craniotomia com o paciente desperto, né? E aí a ideia é que eu converse com vocês a respeito de quais são as vantagens, os critérios para a gente selecionar esse tipo de cirurgia, qual o racional que está por trás dessa técnica, e discutir com vocês os aspectos mais amplos, não somente relacionados ao mapeamento cerebral com o paciente acordado, mas todas as outras vantagens que essa técnica proporciona. Então, eu não possuo nenhum conflito de interesse relacionado ao tema dessa apresentação. E, na verdade, quando a gente vai falar hoje sobre craniotomia com paciente acordado, e, na verdade, dentro do conceito da neuro-oncologia, esse é basicamente o conceito principal, que é a ressecção máxima segura. E o que quer dizer isso, né? Então, isso parte do princípio de que assim, o grau de ressecção dos tumores cerebrais, isso já foi demonstrado em meta-análises, tanto para gliomas de baixo grau quanto para gliomas de alto grau, termina sendo um dos fatores preditores de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão de doença na neurocirurgia oncológica, na neuro-oncologia como um todo, para se falar a verdade. Então, diante disso, cabe a nós, neurocirurgiões, sempre propor técnicas que permitam o grau de ressecção que for máximo possível, para que se obtenha um bom controle do ponto de vista oncológico, mas sem jamais abrir mão da preservação das funções neurológicas. Então, isso, na verdade, termina sendo um equilíbrio. O neurocirurgião ele precisa trabalhar com todas as questões envolvidas no seguinte aspecto, de permitir que ele estabeleça uma estratégia para remover o máximo de tumor
e preservando a função neurológica. Esse conceito ele foi bastante discutido aí em boa parte das publicações do Dufour, e ele traz esse conceito aí do equilíbrio oncofuncional. O que é esse equilíbrio oncofuncional? É justamente as estratégias que nós utilizamos para que a gente estabeleça a nível individual, e isso é uma situação muito importante, porque não existem mapas, não existe uma receita de bolo que se aplica para todos os pacientes. Para falar a verdade, o grau de ressecção máxima dentro dos limites da funcionalidade neurológica, ele é sempre estabelecido de forma individualizada. E para todos os pacientes que nós avaliamos com uma neoplasia cerebral, a gente precisa sempre estar lançando mão desse contexto, no sentido de sempre procurar oferecer o tratamento que tenha a melhor relação custo-benefício em termos de equilíbrio oncofuncional. E aí, na verdade, quando a gente está fazendo o planejamento para estabelecer a nossa estratégia para ressecção máxima segura, existem alguns quesitos que são avaliados de forma muito sistemática. Talvez a gente não coloque-os sempre numa listagem, como a que eu estou apresentando aqui para vocês, mas o neurocirurgião está sempre raciocinando com base em alguns conceitos e alguns questionamentos, né? Ou seja, esse tumor ele está próximo de uma área cerebral crítica, ou também chamada por alguns de área eloquente. O corredor cirúrgico ele é seguro? Existem vias alternativas? Qual é a melhor via alternativa? Qual é o plano A? Qual é o plano B? Quais são as alternativas que são seguras para esse paciente? Um outro aspecto importante na neurocirurgia oncológica é prevenção de lesões vasculares, né? O importante é que a gente possa remover a lesão neoplásica, sempre que possível, o máximo dela, mas sem jamais incorrer em algum tipo de lesão vascular, porque sabidamente isso compromete a funcionalidade do doente. Como garantir a coleta de material adequado, também é uma situação muito importante dentro do contexto geral da neuro-oncologia, ou seja, coletar de forma adequada as regiões que de fato são representativas de uma neoplasia como um todo, principalmente naquelas neoplasias muito infiltrativas e que podem ser heterogêneas, é de fundamental importância para que o tratamento multidisciplinar oncológico seja adotado da forma adequada. E naqueles casos em que espera-se fazer uma cirurgia com o paciente desperto, se há boas condições para que essa técnica seja feita ou não. E isso é sempre desenvolvido aí nas etapas do planejamento pré-operatório, que começa desde o momento que o neurocirurgião e a equipe conversam com o paciente, estabelece a indicação da cirurgia. Isso perpassa por uma avaliação clínica geral das condições clínicas do doente, uma avaliação pré-anestésica, um planejamento neurocirúrgico, planejamento anestésico e, claro, todas as tecnologias auxiliares que cada um dos neurocirurgiões tem à disposição aí no seu serviço. Mas antes eu queria falar com vocês a respeito desse conceito das áreas cerebrais eloquentes, ou também chamados por alguns de áreas cerebrais críticas, não é? O fato é que não há exatamente um consenso sobre esse conceito, mas a grande maioria dos autores que discutem esse conceito, eles partem de uma premissa básica, que qual é? É que a remoção dessas regiões leva claramente à perda de uma determinada função neurológica. E aí cabe à equipe que está avaliando o paciente de que forma a gente pode determinar adequadamente estas áreas, né? Ou melhor, como determinar essas regiões antes da cirurgia ser realizada para que um planejamento adequado possa ser feito e, por fim, como estabelecer a sua estratégia na cirurgia no sentido de permitir que o tumor seja removido sem ocasionar danos a essas áreas cerebrais críticas. Lembrando a vocês que existem diversos métodos disponíveis para uso clínico que avaliam justamente essa questão do mapeamento cerebral pré-operatório, estimulação magnética transcraniana, ressonância magnética com a sequência de TI ou a sequência de ressonância magnética funcional. Existe o teste de WADA, o PET, o eletroencefalograma de alta velocidade, o magnetoencefalograma que nós não temos no Brasil, mas enfim, existem uma série de métodos disponíveis para usos clínicos, lembrando também que todos esses métodos, eles não são perfeitos, todos eles apresentam vantagens e desvantagens, todos eles apresentam uma resolução temporal e uma resolução espacial que diferem um dos outros, e aí sempre que for possível, cabe a nós utilizarmos aquilo que está à nossa disposição e extrair o ponto positivo e saber quais são as limitações de cada um desses métodos, mas, de uma forma geral, esses métodos eles procuram avaliar não só do ponto de vista estrutural,
o comportamento biológico, mas também as funções relacionadas ao mapeamento cerebral desses pacientes. E aqui eu enumero alguns dos métodos que nós utilizamos aí na nossa prática clínica, né, para avaliar de forma estrutural, tomografia, ressonância, ultrassonografia intraoperatória, o comportamento biológico através do padrão de captação de contraste, as técnicas de ressonância magnética funcional e os métodos aí da neuroimagem molecular. E os aspectos funcionais, eles são também lançados mão aí sempre que for possível. Mas o fato é que, se a gente for buscar hoje um só exame que consiga nos dar boas informações e ricas, esse exame de escolha seria a ressonância magnética, né? Porque ele termina tendo uma boa resolução espacial, demonstra para a gente de uma forma muito adequada as características estruturais dessa lesão. As relações vasculares também podem ser muito bem identificadas através desse método. O comportamento biológico através das técnicas de difusão, de perfusão, a SL e a espectroscopia. É possível também identificar as áreas cerebrais eloquentes através das sequências de ressonância magnética funcional e também um adequado estudo da substância branca através da técnica do DTI. Então, realmente, a ressonância magnética termina sendo uma modalidade muito interessante. E aí é que entra dentro desse contexto do mapeamento pré-operatório do córtex motor. Aqui eu trago, por exemplo, um exemplo de um paciente aqui do nosso serviço, de 46 anos, com quadro de epilepsia, em que nós realizamos aí a ressonância magnética funcional, que nos ajudou ao planejamento, durante o planejamento pré-operatório. Aqui estão as áreas representadas aí da movimentação da mão esquerda, representada por essa coloração aí, cor de mostarda, e depois a movimentação da mão direita através dessa coloração azul aí, demonstrando as áreas envolvidas com essa determinada função. Existe também o estudo da tractografia funcional com tensor de difusão, que termina sendo uma técnica também muito interessante, utilizada aí nas últimas 2 décadas, mas é claro que, se a gente for falar de cada uma dessas técnicas, a gente passaria a noite inteira aqui falando. A ideia é só trazer para vocês aí como esses métodos são interessantes para o mapeamento pré-operatório. Outro método que está disponível aqui no nosso serviço, que é o TMS, ou estimulação magnética transcraniana, que nos permite avaliar e mapear o córtex motor de uma forma bastante interessante. E também existe uma aplicação aí clínica para o mapeamento da área da linguagem. Aqui eu trago alguns exemplos do TMS acoplado ao conceito da tractografia. É possível, sim, unir o conceito das 2 técnicas e permitir uma reconstrução interessante como essa aqui, que pega pontos que evocaram resposta motora no mapeamento feito pelo TMS e acopla isso aos dados referentes ao DTI deste mesmo paciente, permitindo uma reconstrução do que chamam de tractografia funcional. Mas, de qualquer forma, aqui eu trago um exemplo de um dos pacientes que foi feito aqui o mapeamento pré-operatório com o TMS. Não sei se vocês estão familiarizados. O TMS ele é uma tecnologia que pode ser neuronavegada, ela é utilizada dessa forma para o mapeamento pré-operatório. Notem aqui alguns movimentos aqui na mão do paciente, na medida que a gente estimula a área cerebral envolvida na movimentação da mão. Esses são os mapas que são extraídos aí desse mapeamento pré-operatório com o TMS. Aqui é o mapeamento pré-operatório da área da motricidade. Mas, assim, o importante diante de tantos métodos, aí é que eu venho questionar para vocês. Tem vários métodos pré-operatórios, eu acabei de trazer muitos para vocês, mas por que considerar uma cirurgia com o paciente desperto? E aí é por isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito justamente dessa questão. Qual o racional da cirurgia com o paciente desperto? Né? E isso vem de um simples fato. Predizer as áreas cerebrais relacionadas à linguagem exclusivamente com base nos métodos pré-operatórios que temos hoje disponível para uso clínico, provou ser eficiente. E por que isso acontece? Primeiro, porque há uma grande variabilidade individual relacionada às áreas da linguagem, e isso ocorre aí em indivíduos saudáveis, existem estudos aí bastante robustos comprovando essa situação. Em pacientes com epilepsia, há muitas décadas atrás já foi demonstrado essa questão, e em pacientes com gliomas, com inúmeros e inúmeros trabalhos, eu vou trazer alguns aqui de vocês, demonstrando que o hemisfério cerebral dominante, que termina sendo o hemisfério cerebral relacionado à linguagem, o esquerdo,
para a grande maioria da população, ele basicamente, uma área muito ampla dele pode estar relacionado à linguagem. E, infelizmente, pelo menos até o presente momento, não dispomos de métodos aprovados para uso clínico que permitam a identificação adequada e com alta sensibilidade e alta especificidade dessas regiões. E é justamente por conta disso que a cirurgia com paciente desperto continua sendo, ainda hoje, o método padrão ouro para o mapeamento das áreas relacionadas à linguagem. E aí eu vou um pouco além. Na verdade, o mapeamento com o paciente desperto nos permite mapear outras funções corticais superiores. Ou seja, estamos indo aqui muito além de um puro e simples mapeamento da área da linguagem. E isso só é possível através da cirurgia com o paciente desperto, ou a cirurgia com o paciente awake. E aí eu puxo um pouco relacionado aí à questão da história do mapeamento cerebral, e é muito interessante quando a gente começa sobre mapeamento cerebral, a história dele, né? Eu puxei o histórico do Robert Bartolot, que era um médico americano, que é o primeiro relato e a descrição em publicação médica de uma estimulação elétrica do córtex cerebral que permitiu a obtenção de uma resposta motora. Era uma paciente aí no século XIX que tinha provavelmente um tumor acometendo aí o couro cabeludo e a calota craniana havia sido erodida e parte do cérebro, do córtex cerebral desta paciente que está representada nessa ilustração estava exposto. Esse, então, médico americano terminou aplicando uma corrente elétrica farádica justamente nessas áreas cerebrais expostas e isso permitiu aí a identificação de que uma determinada região cerebral era responsável por a movimentação. Foi a primeira vez que isso foi demonstrado em humanos. Obviamente que na época ele terminou sendo duramente criticado, até por questões éticas, enfim, mas o fato é que várias décadas depois, alguns trabalhos aí fantásticos e pioneiros aí de um neurocirurgião alemão, Foster, e sua associação com Penfield, e que foi publicado aí, uma publicação desse trabalho muito interessante no New England Journal of Medicine, em 1930, que já trazia aí que a cirurgia com paciente desperto não é uma situação que foi desenvolvida na década passada, na verdade, praticamente um século já dessa técnica que vem sido. É claro que a técnica evoluiu bastante, eu vou conversar a respeito disso com vocês, mas é realmente muito interessante as contribuições que o Wilder Penfield trouxe para a neurocirurgia e para o mapeamento cerebral. Aqui eu listo uma série de suas contribuições importantíssimas no conceito de mapeamento cerebral e de cirurgia com o paciente desperto. Em 1937, ele terminou cunhando esse termo, esse procedimento de Montreal, em que era justamente aí o racional da utilização dessa técnica de cirurgia com o paciente acordado, através do uso de anestésicos locais, ele realizava estimulação elétrica do córtex cerebral para permitir o mapeamento cerebral. Ou seja, se a gente parar para pensar um pouquinho, na verdade, estavam aqui lançadas já os conceitos fundamentais do que até hoje é feito. É claro que de lá para cá um refinamento da técnica aconteceu, questões de segurança foram incorporadas, mas é brilhante realmente o trabalho de Penfield que foi publicado há praticamente um século atrás. E esse é um conceito de evolução, não é? Quando a gente vai falar sobre o conceito relacionado às áreas da linguagem, o que a gente nota é que as publicações aí desde o fim do século XIX, de Wernicke, de Broca, eles procuravam, era um conceito muito de localizatório, né? Ou seja, a área da linguagem era apenas relacionada a uma determinada área cerebral muito bem localizada. Depois, os trabalhos de Penfield, como eu acabei de comentar com vocês, em 1937, começaram a demonstrar que essas regiões elas eram um tanto mais amplas do que uma área tão localizada como as que haviam sido descritas no século anterior. Os trabalhos publicados por Ogeman da década de 80 do século passado também foi uma sistematização justamente desses conceitos, e aí depois para os conceitos mais atuais relacionados à teoria da conectividade e à odotopia, que o Dufour traz esse conceito muito interessante, demonstrando que, na verdade, a linguagem, assim como uma série de outras funções corticais superiores, elas não são relacionadas a uma localização específica do tecido cerebral. A gente precisa lançar mão do conceito de que são redes neuronais complexas
e interconectadas. Essas redes, elas não são relacionadas a apenas um local ou outro. É claro que, eventualmente, em alguns pacientes, nós encontramos e identificamos áreas críticas, ou as áreas cerebrais eloquentes, que nada mais são do que hubs, né? Ou seja, são pontos em que é provável que uma série de redes neuronais converjam para um determinado ponto. O fato é que, em 2008, houve uma publicação muito interessante aí do grupo da Universidade de São Francisco, na Califórnia, de Sanai e Mitchell-Berger, que eles reportaram os dados aí de 250 pacientes que foram operados acordados. Eles identificaram todos os pontos que terminaram sendo relacionados a bloqueio afásico, e notem que desde essa publicação de 2008 já fica muito evidente que as áreas cerebrais, elas são muito mais amplas do que, por exemplo, aqueles pontos, aquele conceito muito localizatório de Wernicke e de Broca. Na verdade, essa área ela é muito mais ampla. Se a gente levar em consideração toda a região perissilviana, na verdade, ela potencialmente pode ter uma função relacionada à linguagem de uma forma muito evidente. Então, é muito importante que a gente leve em consideração esses mapas aí publicados. E aí, nessa minha pesquisa, aí, até para montar essa aula que a gente está conversando hoje, eu vi que foi publicado um trabalho interessantíssimo, é um trabalho publicado, na verdade, mês passado, que é a comparação do mapeamento da linguagem nos diferentes idiomas. É um trabalho extremamente interessante, apesar de ser um estudo retrospectivo, ele, na verdade, ele converge aqui os dados de 4 grandes centros, né, os maiores centros de cirurgia com paciente desperto do mundo, ou seja, desde os trabalhos de Penfield aí, feitos no Canadá, no meio do século passado, até publicações aí da Universidade da Califórnia, do grupo aí de Mitchell-Berger, essa publicação de 2017, os trabalhos publicados pelo grupo do Dufault em 2020 e os trabalhos publicados pelo grupo do Jinsong Wu, da China, em 2015, totalizando aí um tamanho amostral de 598 pacientes que foram operados acordado, em que houve um registro da contagem de números e de nomenclaturas. E aí, o que é interessante desse trabalho? Todos os pacientes que tiveram um achado positivo durante o mapeamento, eles terminaram plotando isso num template do MNI 512. E aí, o que é que ele identificou? Que nessa casuística, nesses 598 pacientes, 917 pontos relacionados a bloqueio afásico foram identificados. E aí, quando vocês vão olhar, olha só como existe uma grande variabilidade interindividual, e é por isso que toda aquela história que eu havia falado, que o equilíbrio oncofuncional tem que ser estabelecido de forma individual, segundo o conceito de Dufault, vai de encontro a justamente o que nós estamos detectando nesses mapas, né? Ou seja, basicamente, áreas muito amplas do hemisfério cerebral dominante, elas estão relacionadas à linguagem. Aqui, se vocês olharem que o bloqueio afásico, o ponto de maior obtenção desse achado foi na parte ventral do giro pré-central. E aí esse trabalho vai adiante, ele também avalia o achado de anomia no mapeamento cerebral com o paciente acordado, e olhem aí que a maior concentração ocorreu aí nos giros frontal inferior e giro temporal superior do hemisfério cerebral dominante. No caso, todos esses trabalhos aí foram feitos o mapeamento no hemisfério cerebral esquerdo. E aí o último gráfico é um gráfico muito interessante que justamente termina puxando os dados de anomia e de bloqueio afásico e plotando em um gráfico único, uma figura única, que consegue nos dar uma ideia de que realmente existe uma área cerebral relativamente ampla e que pega os lobos frontal, parietal e temporal em sua região perissilviana e que estão relacionados diretamente a funções relacionadas à linguagem. Bom, e claro, isso vem dentro da esteira da monitorização neurofisiológica intraoperatória. O impacto da monitorização ele já foi demonstrado através de meta-análises que avaliam isso, que existe um impacto positivo tanto em gliomas de baixo grau quanto em gliomas de alto grau. A monitorização foi capaz de reduzir os déficits neurológicos definitivos, foi capaz também de permitir o aumento da extensão da ressecção, está relacionado também ao aumento da sobrevida global, e a recomendação de ambas meta-análises é de que a monitorização ela deve ser implementada aí como o padrão de mapeamento cerebral
dentro do contexto da neurocirurgia oncológica. Ela é dividida de uma forma didática em 2 grandes grupos, como as técnicas de mapeamento e as técnicas de monitorização. As técnicas de mapeamento permitem a identificação de estruturas durante uma cirurgia, que podem ser feitas tanto com o paciente desperto quanto sob anestesia geral. Mas é claro que quando ela é feita com o paciente desperto, ela nos permite identificar áreas cerebrais relacionadas às funções corticais superiores. A principal delas é a linguagem, mas é claro que esse é um conceito muito mais amplo, como avaliar, por exemplo, funções executivas, memória visoespacial, outras formas de memória e de comportamento também. E a monitorização, que na verdade é uma avaliação contínua da integridade funcional das estruturas envolvidas, mas de qualquer forma, o importante é que vocês saibam que a união dessas 2 técnicas é que permite a maior segurança dos procedimentos neurocirúrgicos. Ela pode ser feita através de 2 técnicas, a técnica de Penfield ou a técnica de baixa frequência, através da sonda bipolar, que é essa do lado esquerdo, ou através da técnica monopolar, que é essa aqui do lado direito. Eu vou trazer 2 exemplos de cirurgia em que eu utilizei uma técnica e a outra técnica. É claro que cada uma delas tem a sua peculiaridade. Uma das questões mais importantes é o risco de crise convulsiva com o mapeamento, que termina sendo muito maior na técnica descrita por Penfield, que é a que utiliza a frequência de 50 a 60 Hz, em comparação com a técnica de alta frequência, Train of Five, que é o que utiliza o mapeamento com a sonda monopolar. Mas o fato é, independente da técnica que nós utilizamos, esse mapeamento ele tem que ser feito na parte cortical, obviamente, e aqui eu tenho certeza que vocês estão familiarizados aí com o homúnculo de Penfield, tanto da parte motora quanto da parte da sensibilidade aí no giro pós-central e pré-central, mas também é um mapeamento subcortical, ou seja, é importante que sejam identificadas as regiões profundas dos hemisférios cerebrais que apresentam uma somatotopia peculiar e que estão envolvidas também com as funções motoras. Falando agora sobre a linguagem, aí vem um trabalho brilhante também, na verdade, um dos trabalhos mais interessantes aí dentro dessa cerebral, que é esse protocolo intraoperatório holandês aí que foi publicado em 2015, que nos mostra as áreas cerebrais corticais aqui do lado esquerdo e para cada área dessa ele termina sugerindo algum determinado teste que deve ser utilizado. E aqui eu já comento com vocês que, na verdade, uma das questões mais difíceis dentro do mapeamento cerebral é justamente a adequada seleção dos testes, né? E isso é um desafio, na verdade, não só um desafio porque se trata de um tema bastante complexo, mas também porque, por estarmos aqui no Brasil, o nosso idioma é a língua portuguesa, nós não dispomos também de muitos testes que tenham sido validados aí para a nossa língua, não é? E não para por aí. O mapeamento ele não é apenas cortical, né? Dentro do contexto do conectoma, né? Da teoria da conectividade, existem aí uma série de estruturas subcorticais, os grandes fascículos, que estão justamente relacionados a essas funções críticas. Inclusive, existem dados na literatura que mostram que, inclusive, a lesão da substância branca relacionado às diversas funções neurológicas apresenta um prognóstico pior do que quando a lesão ocorre em áreas corticais. Só para vocês terem uma ideia, inclusive, que o local dessa lesão está intimamente relacionado com uma maior ou uma menor capacidade de neuroplasticidade. E aí eu trago um vídeo para vocês, Arthur, que eu havia comentado, mas eu falei que não ia dar spoiler, sobre a comemoração do meu último aniversário. Eu operei esse paciente no ICESP em 10 de setembro do ano passado. E aí, na verdade, era um paciente que, como vocês vão ver na imagem, um paciente jovem, com glioma de ínsula do lado esquerdo, e que nós indicamos aí, fizemos o estudo com a tractografia, justamente procurando identificar os fascículos relacionados, e notem aí esse opérculo com veias bastante calibrosas. Notem que eu fiz realmente uma craniotomia relativamente pequena para fazer a cirurgia desse paciente, que é basicamente isso. É claro que cada neurocirurgião termina tendo o seu estilo de abordagem, enfim. Eu gosto muito da proposta aí que é utilizado pelo grupo da Califórnia, que são essas craniotomias menores. E aí
eu trago o exemplo aí da monitorização, do mapeamento, perdão, com a sonda bipolar através da técnica de Penfield. E notem que esse opérculo, Arthur, se a gente fosse lançar mão do acesso transopercular, né, transcortical, para acessar esse tumor de ínsula, a gente já tem um grande problema. Notem nessa imagem que todos esses números aí, eles estavam relacionados ou ao bloqueio afásico ou à anomia. Ou seja, eu me deparei aqui nessa situação com um paciente com o opérculo frontal tomado de veias corticais calibrosas, né? E, basicamente, todo tomado por regiões relacionadas a áreas críticas da linguagem. Aqui estão os pontos correlacionados aí ao neuronavegador BrainLab, né, que a gente terminou batendo o registro intraoperatório, correlacionando cada uma dessas regiões. Aí você fez Transilviana, então? Aí eu terminei indo via Transilviana mesmo. Fui fazendo mapeamento subcortical também, na profundidade. Eu vou adiantando aqui para a gente ter a oportunidade de falar de outros vídeos. Esse mapeamento ele foi na profundidade também, no sentido de identificar o trato córtico-espinhal, né? Na projeção profunda dele, que termina sendo um aspecto muito importante aí dessas cirurgias. Eu não tive nenhum tipo de achado positivo no córtex da ínsula. Aqui já é bem no finalzinho, eu fazendo a hemostasia. Esse é o achado que eu estava, de fato, aqui nessa região, no fundo da minha cavidade cirúrgica, muito próximo aí, eu comecei a pegar áreas relacionadas a potencial evocado motor, e aí eu interrompi a ressecção cirúrgica nesse momento. Peguei os pontos aí, aparentemente a remoção tinha sido bastante satisfatória. O paciente ele teve excelente evolução, não teve nenhuma piora do ponto de vista neurológico. Essa é a ressonância do pós-operatório imediato. No pós-operatório tardio, a gente terminou vendo que sobrou um pouco de tumor, basicamente na porção mais superior, o que termina sendo, na verdade, uma das limitações do acesso transilviano para a remoção de tumores da ínsula, né? Porque você termina tendo muita dificuldade de acessar as regiões mais craniais desse tumor. E aí eu queria trazer também, ampliar um pouco aí a nossa discussão hoje à noite. Eu queria falar muito além do mapeamento da linguagem, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que a cirurgia com paciente desperto, ela nos permite o mapeamento de uma série de outras questões que vão muito além do mapeamento da linguagem. Existe uma publicação de 2010 de Dufour muito interessante, que ele detectou que as craniotomias acordadas para mapear outras funções cognitivas naquela ocasião, elas eram pouco utilizadas de forma geral, e ele terminou fazendo uma revisão da literatura sobre autores que publicaram justamente dados referentes a mapeamento intraoperatório com paciente desperto de outras funções que não a função da linguagem. Notem aí que boa parte dos autores reportaram dados relacionados ao mapeamento das funções da motricidade, da sensibilidade, de memória também, cálculo. Então, mas mesmo assim, são publicações que relativamente poucas, né, para possibilidades que nós podemos utilizar a craniotomia com o paciente desperto. E aí, na verdade, eu trago aqui esse outro conceito, justamente a gente estava falando logo antes da cirurgia, dessa aula começar, eu estava falando justamente desse conceito que a gente está vivenciando agora do contexto da pandemia. E nós estamos aqui vivenciando, assim como todo o Brasil, uma dificuldade grande de disponibilidade de leito de UTI, por exemplo. E aí, esse é um paciente que eu operei há cerca de 4 ou 5 semanas atrás, na verdade, um doente de 36 anos com glioblastoma IDH mutante recidivado, em que havia já um déficit pré-operatório grave no membro superior e que no planejamento terapêutico nós indicamos aí a cirurgia com o paciente desperto para o mapeamento motor, porque, como era do lado direito, como vocês vão ver aí na imagem, a gente não indicou o mapeamento da linguagem, apesar da gente lançar mão dela. E aí isso permitiu com que a gente operasse o paciente e que a gente mandasse ele direto para a recuperação pós-anestésica e depois para o quarto e a alta hospitalar em 24 horas após a cirurgia. Eu vou trazer aqui justamente esse vídeo. Vejam que é um glioblastoma
Eu passei um pouquinho rápido, mas notem que é um glioblastoma recidivado aí, intimamente relacionado às vias relacionadas à motricidade. E eu começo a cirurgia aqui fazendo o mapeamento cortical com a sonda monopolar. Notem que existe aí uma alteração evidente do córtex cerebral, principalmente relacionado à presença do tumor, né? Aí eu fui fazendo o mapeamento, identifiquei aí as regiões que estão aí como número 1 e 2, aí é o meu giro pré-central. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas só para vocês terem uma ideia que a gente vai realizando a cirurgia com o paciente desperto. Ao longo da cirurgia, a gente vai pedindo para o paciente movimentar o hemicorpo contralateral. Isso é um importante feedback, até mesmo para o neurocirurgião. Ao estar operando um paciente numa área em cima da área motora, por mais que você tenha um neurofisiologista de sua confiança, a gente sempre fica muito inseguro, para falar a verdade, né? Porque a gente sabe, eu imagino que boa parte de vocês já tenham tido algum tipo de experiência negativa de operar um paciente que a monitorização ela não teve uma alteração importante, mas o paciente terminou desenvolvendo algum tipo de déficit neurológico grave. E aí eu vou mostrando para vocês que durante a ressecção a gente foi removendo o tumor, deixa eu só adiantar um pouquinho, e a gente foi fazendo aqui o mapeamento subcortical no sentido de identificar aí qual era o limite. E a gente estabelece aí o limiar de 5 miliamperes como o momento de parada imediata, né? A gente não prossegue para limiares menores porque o risco de você terminar induzindo uma lesão é muito maior se você terminar não respeitando esse limite de 5 miliamperes na técnica utilizando a sonda monopolar. Aqui eu retiro o tumor praticamente uma peça única mesmo. Notem que aqui tem o número 3, que é representando aí o trato córtico-espinhal. E eu vou fazendo mais uma vez aí o mapeamento para verificar se eu poderia remover ainda mais algum componente tumoral. Acho ali o trato córtico-espinhal, ou seja, aqui a gente consegue mapear tanto o córtex motor e aqui é o mapeamento subcortical, justamente que representa as fibras relacionadas ao trato córtico-espinhal. A hemostasia foi feita, o paciente acordou bem e a gente conseguiu uma remoção bastante satisfatória e subtotal. Notem aqui nesse corte axial que ficou aqui esse resíduo tumoral, que basicamente a gente não poderia fazer a sua remoção. O paciente ele terminou tendo alta para casa após 24 horas da cirurgia e é justamente essa uma das vantagens que a gente nota quando a gente faz a cirurgia com o paciente desperto. Aqui é uma publicação de 2019, justamente comparando aí essas duas estratégias. Na verdade, não existe nenhum ensaio clínico randomizado que demonstre justamente se a cirurgia Wake ela é melhor ou não para tumores relacionados à área motora. Alguns autores advogam que a técnica de escolha é a técnica com o paciente sob anestesia geral, enquanto que alguns outros autores sugerem que talvez a cirurgia com o paciente acordado também seja segura. Esse é um estudo, na verdade, retrospectivo, publicado no Neurosurgery em 2019, mas que ele teve alguns achados interessantes. Se vocês notarem aqui, o tempo de internação hospitalar ele foi menor em pacientes operados acordados, ou seja, está aqui a quantidade de dias, e durante o follow-up precoce, foi visto que ocorreu uma maior preservação da força muscular no grupo que foi operado awake. Então, esse é um trabalho interessante, eu acho que isso também tem que ser considerado. É claro que cada serviço termina tendo a sua forma de encarar. Eu, particularmente, gosto muito da cirurgia com paciente acordado, mesmo para pacientes em que eu não pretendo avaliar o componente da linguagem e sim a parte motora. Agora, é claro que existem desafios relacionados à técnica da cirurgia acordado, não é? Nem tudo são flores quando a gente vai falar de cirurgia awake. Existe uma publicação interessante aí de uma série retrospectiva de mais de 400 pacientes pelo grupo aí de Tel Aviv, de Israel, e que ele fez um levantamento e identificou que em pouco mais de 6% dos casos houve uma falha da cirurgia com o paciente acordado. E aí ele traz justamente as principais causas. 2/3 das vezes foram por conta de alterações da linguagem ou sonolência ou agitação psicomotora. E o impacto disso é que toda vez que existe uma falha dessa técnica com o paciente acordado, existe uma queda na taxa de ressecção tumoral
total e também uma piora no desfecho neurológico. Existe também uma publicação recente de um colega que eu gosto bastante, que é o Lucas Alverni, aí um colega neurocirurgião que atua em Fortaleza, que publicou recentemente aí na World Neurosurgery justamente os desafios de se começar aí um projeto de um serviço com cirurgia com pacientes despertos. Eu realmente achei muito interessante, porque traz muito das dificuldades que todos nós, neurocirurgiões que atuam aqui no Brasil, temos aí, encontramos, justamente para que seja montado um serviço de qualidade que faça cirurgias em um grande volume com o paciente desperto. Eu sugiro a leitura aí para vocês. Então, é esse conceito que eu queria trazer também, que a cirurgia com paciente desperto não só permite o mapeamento da linguagem, como também de várias outras funções corticais superiores. Também pode ser lançada a mão durante a cirurgia com o paciente para mapeamento de áreas motoras, e também traz um outro conceito, que é esse conceito, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito Fast Track, que também pode ser a sigla ERAS, que é uma sigla que já é muito bem utilizada e conhecida de várias outras especialidades cirúrgicas, principalmente dentro do contexto de cirurgia oncológica, e também o conceito de cirurgia neurocirurgia oncológica ambulatorial. Na verdade, a primeira vez que eu li, eu achei esquisito, né? O paciente que faz a cirurgia e vai embora para casa no mesmo dia, e aí só depois de ler e reler e ver que, na verdade, existem dados aí com centenas de pacientes que foram operados dentro desse conceito. O pioneiro é o Mark Bernstein, que é o neurocirurgião que já foi chefe do serviço de Toronto, e, na verdade, eu passei a ver esse conceito com outros olhos, na verdade, e a partir desse conceito é que eu comecei a ampliar mais a minha indicação de cirurgia com paciente desperto. E claro que isso tudo ele evoluiu na esteira do que nós observamos aí no refinamento da neuroanestesia, como, por exemplo, o uso da máscara laríngea, as drogas remifentanil, propofol, dexmedetomidina, que permitem uma titulação fina e termina permitindo que o paciente possa ser adequadamente mapeado e de forma segura. E isso conferiu aí números bastante interessantes de segurança. Existe essa publicação de 2018 que eles estabelecem aí critérios de inclusão e de exclusão para o procedimento de neurocirurgia oncológica ambulatorial. Eu, particularmente, não utilizo esse protocolo de dar alta para casa no mesmo dia da cirurgia. Acho que para doentes aqui do Sistema Único de Saúde existem questões sociais que impedem essa situação, mas a gente tem feito com frequência um protocolo que a gente permite a alta hospitalar entre 24 e 48 horas, e a gente terminou fazendo um estudo justamente para, aqui no nosso serviço, que foi publicado no ano passado, justamente a adoção de um protocolo Fast Track, se isso foi uma estratégia segura e qual foi o impacto em termos de desfecho clínico e também o impacto em termos de custo-efetividade. O que a gente notou aqui no nosso serviço, com essa publicação aí com, se eu não me engano, 60 e poucos pacientes, foi que houve uma redução do tempo de internação hospitalar, as taxas de complicações e os retornos ao pronto-socorro eles foram semelhantes, ou seja, o fato de eu dar alta mais precocemente para casa não aumentou a taxa de reinternação. A gente monitorou isso aí pelos primeiros 30 dias depois da cirurgia. E houve uma redução do impacto bastante significativa. Aqui a gente reportou os dados em dólares, né? De 1.623 para 922 dólares os custos hospitalares quando a gente comparou essas duas estratégias. E aí eu queria finalizar um pouco a apresentação falando sobre o ICESP, não sei se vocês estão familiarizados com ele. Ele é um instituto, como eu havia falado, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas. Aqui nós temos uma infraestrutura realmente muito interessante, com mais de 500 leitos, o que permite aí a realização de mais de 300 neurocirurgias oncológicas por ano. É claro que em 2020 a nossa produção foi afetada e em 2021 também não vai ser diferente, mas esses são os nossos números aí. O ICESP existe há mais de 12 anos, é um instituto relativamente novo, mas que permite aí uma prestação de serviço, de atendimento de alta complexidade muito seguro. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a nossa produção assistencial nos últimos anos, aí, aqui a quantidade de atendimentos
ambulatoriais feitas exclusivamente pela equipe da neurocirurgia e o nosso volume de cirurgias aí ao longo dos anos que acabaram de passar. Em termos de produção de artigos científicos, nós também desenvolvemos um trabalho. Ano passado foram 9 artigos científicos publicados em revistas indexadas aí no Medline, e este ano foi um ano que a gente começou realmente publicando bastante coisa, já temos aí 7 artigos publicados no PubMed, então a gente sempre procura desenvolver trabalhos tanto com uma produção assistencial grande, atrelado também à produção de artigos científicos, e o compromisso, obviamente, com o ensino, que é com os nossos residentes e os alunos da Faculdade de Medicina da USP. Aqui nós utilizamos alguns critérios de seleção, basicamente uma receita de bolo dos critérios que eu utilizo com os doentes, ou seja, pacientes com tumor cerebral, com tumores próximos de área da linguagem no hemisfério dominante, pacientes com tumores à direita, que sejam canhotos ou ambidestros, até porque isso termina aumentando a probabilidade do hemisfério dominante ser o direito, pacientes candidatos ao protocolo Fast Track, que aí já é um outro protocolo que eu acabei de apresentar para vocês, e por questões relacionadas à preferência do cirurgião, como, por exemplo, avaliação motora intraoperatória com o paciente desperto. Alguns critérios de exclusão, isso é muito importante. O que nós temos utilizados atualmente são esses aqui que eu estou apresentando, ou seja, primeiro é a recusa do paciente, aqueles pacientes que possuem doença pulmonar obstrutiva crônica ou tosse crônica também, obesidade mórbida também, pelo inchaço intraoperatório grande que esses pacientes terminam apresentando, aqueles pacientes que possuem uma grave alteração da linguagem, a gente utiliza o teste de Boston para a gente fazer esse rastreio, e toda vez que o paciente termina tendo aí uma categoria limítrofe ou inferior, a gente termina considerando que isso é um critério que não permite a cirurgia com o paciente desperto. Quando nós identificamos um paciente com um quadro muito intenso de ansiedade ou de depressão, isso termina sendo um critério de exclusão relativo. Pacientes com síndrome de hipertensão intracraniana também não são operados acordados, ou seja, alteração do nível de consciência, cefaleia, náuseas e vômitos, e questões anestésicas, como, por exemplo, o anestesista avaliar e ele verificar que o paciente tem um Malampate 4, enfim, alguma situação muito peculiar que torna a cirurgia com o paciente desperto proibitiva. O que é que nós avaliamos de forma rotineira? Dominância manual, né? Se ele é canhoto, destro, ambidestro, a profissão, ocupação, nível educacional, a língua nativa e se ele fala outros idiomas, o hobby do paciente, alguma habilidade especial. Por exemplo, ano passado a gente operou um paciente que ele era cartunista, ele é cartunista, na verdade, então, assim, é uma prioridade para ele que a gente preservasse essa função, então nós fizemos a cirurgia com ele desperto e ele desenhou alguns desenhos que ele costuma fazer no trabalho dele. Ele desenhou isso no intraoperatório, foi bastante interessante essa cirurgia. Habilidade com algum instrumento musical, por exemplo, enfim, que possa ser eventualmente testado dentro do ambiente da cirurgia. Queixas relacionadas à linguagem, a gente sempre pergunta, né, se o paciente tem dificuldade para expressão, compreensão, leitura ou na linguagem escrita. Fazemos o cálculo do IMC também, até para verificar se é um critério de exclusão. E a gente faz uma avaliação neuropsicológica, que a gente tem ainda trabalhado no sentido de montar uma bateria neuropsicológica que não seja nem muito longa, mas que permita que a gente faça uma avaliação dos pontos mais importantes e relevantes dentro do contexto de cirurgia com paciente desperto. Aqui, por fim, eu trago o último exemplo de um paciente que a gente operou há 2 semanas, de 24 anos, ou seja, de novo, dentro desse contexto de neurocirurgia oncológica, diante de uma pandemia, que a gente não tem nem disponibilidade de vaga de UTI, estamos também sofrendo, assim como todo o Brasil. Ele tinha feito o diagnóstico de um glioblastoma IDH mutante aí, relacionado à área motora do lado direito. Nós indicamos a cirurgia, e é claro que quando a gente vai falar de cirurgia de paciente desperto, toda a ambientação é importante. A equipe multidisciplinar é fundamental, ou seja, não é só o neurocirurgião que precisa estar habilitado e ter uma vivência desse sentido. O neuropsicólogo é importante, fonoaudiólogo, se for possível, também é importante. A equipe da anestesia é de fundamental importância. A equipe que cuida da sala, ou seja,
criar um ambiente que seja adequado para que o paciente possa ser operado e que a gente possa minimizar as questões relacionadas ao estresse, ao aumento da ansiedade, o que termina prejudicando a cirurgia. Então, aqui está o ambiente que a gente utiliza, a nossa sala. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, só para mostrar para vocês que a gente lança a mão aí da passagem da máscara laríngea em alguns pacientes. O scalp block, que é importantíssimo, a gente faz sempre com uma solução meio a meio de lidocaína e ropivacaína. A gente tem algumas dicas, a gente sempre coloca esse coxinha aqui na região cervical justamente para melhorar a experiência do paciente quando ele termina ficando acordado. A colocação do bis após a etapa de calibração do neuronavegador. A gente sempre dá uma infiltração extra na região do músculo temporal, sempre colocando os campos. Eu tenho colocado um campo transparente aqui, estéreo, para melhorar a iluminação do rosto do paciente. Aqui é o momento da retirada da máscara laríngea que está sendo feita pelo anestesista. Notem que o paciente ele vai acordar de uma forma muito tranquila, sem tossir nem nada. Então, isso é uma situação que permite aí uma técnica adequada e segura para o paciente. É importante que, ao falar de cirurgia com paciente desperto, a gente precisa sempre garantir que o procedimento seja, acima de tudo, seguro, né? Aqui é o nosso neuropsicólogo conversando com o paciente, enquanto eu faço o mapeamento das áreas relacionadas à motricidade. É possível identificar que a boca dele está mexendo. Vou passar um pouco mais rápido aqui, só para vocês verem como é que é o nosso ambiente. Aqui a cirurgia está transcorrendo e, enquanto isso, o nosso neuropsicólogo está aplicando aqui a bateria neuropsicológica, aqui no caso o teste de nomeação de figuras. Eu vou adiantando um pouquinho mais para a gente ter a oportunidade de discutir. Aqui é o mapeamento motor. Notem que há um movimento do membro superior. Agora é possível verificar essa movimentação do ombro dele. Aqui é mais evidente, no momento que a gente chega no trato córtico-espinhal. Aí é o vídeo da cirurgia, mas eu vou terminar acelerando bastante aqui, com as imagens do intraoperatório, ultrassonografia intraoperatória, que termina auxiliando, e aqui a cirurgia que foi realizada com... Não foi possível a remoção em bloco, em peça única, até pela localização desse tumor. E a grande vantagem é essa, o paciente, ele mesmo termina passando de uma maca para outra sozinho, mesmo após uma cirurgia de 3, 4 horas, e isso é uma situação que realmente deixa a gente maravilhado com essa técnica. E Josué? Ele terminou alta para casa 48 horas após a cirurgia, com o exame neurológico preservado. E esses são os novos horizontes, a pandemia e o Covid, o fluxo cirúrgico que nós discutimos. Eu acho que vale a pena a gente sempre fazer estudos a respeito do impacto socioeconômico da cirurgia com o paciente desperto. Eu realmente estou convencido de que existe um impacto positivo. Sintomas de ansiedade nos pacientes candidatos a cirurgias awake é uma situação que ainda precisa ser melhor avaliada, né? Alguns pacientes não recebem bem essa questão e, para isso, é importante que haja um grupo unificado e que discuta muito bem isso com o paciente antes de propor essa técnica. E, claro, nunca esquecer que os desafios são muitos da implementação de uma rotina, de um serviço que realiza essa técnica com segurança, mas eu acho que com o envolvimento de vários profissionais aí nessa situação é possível, sim, a gente implementar um serviço de boa qualidade e aumentar a segurança e oferecer um atendimento adequado aos doentes. Eu finalizo aqui a minha apresentação e fico à disposição para a gente bater um papo aí sobre as dúvidas que possam ter ficado. Obrigado. Muito bom, Yuri. Muito bom. Parabéns pela... Eu sabia que seria uma excelente aula. Muito obrigado mesmo. E vamos abrir para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui. Boa, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar perguntando, e depois a gente abre. Vou perguntar algumas coisas só para matar logo minhas perguntas, e depois a gente abre aí quem quiser perguntar também. É uma discussão livre, entendeu? Então, acho que cada um pode perguntar. Tem residente, tem neurocirurgião, tem radioterapeuta também.
Uma pergunta, Yuri. Você tem feito com quantas horas a ressonância? Quanto tempo depois? 24, 48, até 72 horas? Tem um limite, normalmente, para glioma? Então, para glioma, o ideal é que seja feito o quanto antes, né? Idealmente, até 24 horas termina sendo o mais adequado. E, inclusive, até em termos de fluxo, o fato de operar o paciente acordado influencia também, pelo seguinte: se a gente opera o paciente, ele vai para a UTI, enquanto o paciente está na UTI, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir permitir que faça a ressonância, né? Porque termina precisando de um intensivista acompanhar o doente dentro da rotina do ICESP, que eu estou falando com vocês, né? Quando o paciente é operado acordado, ele vai direto para o quarto. Na manhã seguinte, a gente consegue fazer a ressonância e na tarde do primeiro pós-operatório, a gente já está com a ressonância feita e já está aí possibilitando a alta hospitalar. Entendi. Legal. Outra pergunta. Você tira a máscara laríngea depois da craniotomia ou depois de abridura? Em que momento você tira a máscara laríngea na cirurgia? Arthur, eu vou te falar o seguinte, isso é muito variável. Eu vou te falar que eu diria que 50% das vezes a gente não passa a máscara laríngea. Isso é sempre uma discussão, isso é sempre uma discussão muito individualizada e que eu sempre termino tomando essa decisão junto com o anestesista, o que ele se sente mais à vontade. Aqui no ICESP, não existe somente um anestesista que faz todas as nossas cirurgias. Então, na verdade, é um grupo. É claro que, na medida que a gente vai fazendo cirurgia com paciente desperto com maior frequência, os anestesistas, vários deles já vão tendo uma boa vivência com relação a isso e cada um deles tem uma preferência. Vamos supor, quando eu vou operar um paciente, um tumor de ínsula, por exemplo, que eu tenho que fazer um acesso mais prolongado, eu acho melhor passar a máscara laríngea porque me deixa mais tranquilo e eu consigo fazer a técnica de dissecção da fissura, enfim, o acesso maior, com maior tranquilidade. Agora, quando a gente já sabe que é uma incisão reta, uma craniotomia, e o mapeamento vai ser feito 30, 40 minutos depois... Você faz acordado direto. A gente faz acordado direto e a gente tem tido uma boa experiência, entendeu? Legal. Principalmente porque a gente cada vez menos tem passado catéter venoso central. Então, isso é uma outra situação que também termina influenciando, entendeu? O momento da retirada, geralmente, assim, idealmente, a gente termina tirando a máscara laríngea, como eventualmente o paciente pode tossir, o ideal é que a duramata ainda esteja fechada. Mas, para ser bem honesto com você, eu às vezes termino abrindo a duramata mesmo e nunca tive nenhuma experiência ruim, para falar a verdade. E sobre drogas antiepiléticas, paciente não epilético, não tem crise convulsiva, você costuma fazer nesses pacientes algum anticonvulsivante venoso no intra-op ou no pré-op imediato? Isso é uma boa pergunta, Arthur. Na verdade, o nosso protocolo aqui é o seguinte: se o paciente ele não está usando nenhuma droga anticonvulsivante, a gente não introduz essa medicação antes. E a minha experiência com, por exemplo, idantalização no intraoperatório, ou a gente subir a dosagem muito rápida na véspera da cirurgia, é muito negativa mesmo. Eu evito ao máximo utilizar droga anticonvulsivante, principalmente no intraoperatório, porque o paciente ele termina tendo alguns sintomas relacionados à utilização da droga intravenosa e isso pode interferir no mapeamento cerebral. Eu acho que cai a qualidade do mapeamento. Agora, se o paciente já vinha fazendo uso no pré-operatório, a gente basicamente mantém a mesma medicação e na manhã da cirurgia ele toma lá o comprimido dele do anticonvulsivante com um gole de água e não vai... Não faria nada venoso na hora. Não faria nada venoso na hora. Não. Eu particularmente, eu não faço nada venoso na hora. Entendi. Eu acho que influencia muito negativamente. Beleza. Vamos abrir para... Eu tenho mais umas 3 perguntas, mas vamos abrir para outras pessoas perguntarem também, discutir. Quem tem alguma pergunta para o Dr. Yuri, quiser comentar alguma coisa da aula dele também, abrir aí para as discussões. Eu tenho uma pergunta. Yuri, parabéns pela aula aí. Dr. Bruno. Eu me chamo Bruno. Bruno. Beleza. Tudo bem? Cara, como é que você tem... Cortando um pouco.
quando a gente vai ler a literatura médica, existem grupos que praticamente não utilizam em nada, como, por exemplo, o Dufault, por exemplo, né? E quando a gente vai, por exemplo, para as publicações do grupo do Jin Songwu, lá da China, ele super utiliza a tractografia. A minha experiência individual qual é? Eu acho que é um método excelente para a identificação do trato córtico-espinhal, ou seja, mapeamento motor cortical e subcortical, principalmente. Então, eu trouxe aquele exemplo daquele caso lá que eu operei acordado. Eu sabia exatamente qual era a borda do tumor, na profundidade que eu tinha que ter mais atenção na hora do mapeamento, e acho que a tractografia ajuda nesse sentido. Agora, a minha experiência pessoal com a tractografia para a linguagem, ela é muito ruim. Para falar a verdade, eu acho que a reconstrução tridimensional, apesar de ser muito bonita, ela não reflete, na verdade, a realidade dos fatos. Essa é a minha opinião pessoal. Muito bom. Eu compartilho com essa mesma ideia, assim. A impressão que eu tenho é, assim, a gente sabe das limitações, né, que a imagem de fotografia é a imagem direta dos traços, né, a imagem direta, a imagem baseada nos sensores de difusão, ou seja, no comportamento da difusibilidade da água. E aí, quando a gente tem essa interação de tumor que infiltra a fibra, ou seja, aquela imagem que já era indireta, quando a gente vai estudar a fundo o mecanismo pelo qual a imagem é formada, você fica com mais desconfiança ainda. Em cérebros normais, numa perspectiva mais funcional, até dá uma animada de acreditar mais, mas no cérebro patológico fica mais complicado. Realmente, somente assim, ainda mais para esses tratos digamos, variáveis, né? Com exceção do corte final, que é bem definido, bem, assim, aí fica bem mais fácil de ter uma boa informação. Obrigado, valeu. Não, sem dúvida, Bruno. E, de fato, essa questão que você levantou é muito importante, né? A tratografia, ela não está adequadamente validada em situações patológicas relacionadas ao efeito do tumor. Então, é muito difícil a gente saber se o tumor ele está deslocando o trato, se ele está infiltrando o trato. O método, ele de fato, ele não está validado para essas situações. Mas, assim, eu acho que para trato córtico-espinhal, eu estou convencido de que funciona muito bem, com algumas ressalvas, obviamente, mas eu acho que ele acrescenta alguma informação. Agora, para a linguagem, eu tenho muita dificuldade. Valeu, Yuri. Obrigadão. Mais perguntas? Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Yuri? O Yuri, quanto ao neuronavegador, eu tenho achado assim cada vez mais que o neuronavegador é uma coisa que não tem ajudado tanto, sabe? Na cirurgia, porque por causa do brain shift. Tá. Eu vi que você fez uma craniostomia pequena nesse glioma de ínsula, e realmente acho que ajuda a ter uma craniostomia pequena para evitar o brain shift, assim, drenagem de líquido e tudo mais. Mas se abrir um pouquinho a fissura, começou a mexer no tumor, o cérebro cai. E você tem brain shift, né? Você vai ter, não dá para... Você perde a acurácia. Então, assim, cada vez mais eu falo, cara, chego lá, assim, ele é importante para localizar, mas aí talvez seja localizar onde você vai fazer o acesso e tal, mas aí talvez seja substituído pelo aplicativo que o Bruno está desenvolvendo, você não precisa mais de neuronavegador, você usa o próprio celular para fazer seu acesso, mas para operar mesmo assim, para ajudar na ressecção, eu tenho achado que não tem ajudado tanto. O que você acha do neuronavegador nesse aspecto, assim, se você pensar no brain shift, entendeu? Claro, claro. Na verdade, assim, Arthur, eu gosto bastante da técnica, né, do equipamento. Sempre que tem uma disposição, eu faço uso dele, mas é muito importante que a gente saiba da limitação. E você sabendo muito bem da limitação, a gente tem que explorar os pontos positivos da técnica. Então, assim, não há dúvida que para o planejamento da incisão ele é muito interessante, né? Mas eu acho que cada vez mais eu tenho gastado mais tempo antes de começar a minha corticectomia, entendeu? Então, assim, por exemplo, antes de eu começar, assim que eu abro a dura mater, cada vez mais eu tenho voltado ao neuronavegador e tenho insistido para justamente, por exemplo, você vai operar um glioma de baixo grau. Se você não começa nos locais adequados, você vai se perder.
você vai se perder, certeza que você vai se perder. Então, um dos momentos mais críticos, na verdade, eu estou dizendo aqui, no momento de estabelecer os limites do tumor, né? Essa é a discussão. Então, assim, esse momento inicial da cirurgia termina sendo um dos momentos mais críticos, para falar a verdade, e termina sendo os momentos em que o neuronavegador ele ainda tem uma boa acurácia. Agora, é claro, começou a cirurgia, aí já começa a perder muito, para falar a verdade, muito mesmo, eu concordo com você, com uma grande limitação. E aí tem algumas situações aí para nos ajudar, por exemplo, a ultrassonografia, eu acho um método muito interessante, tem algumas limitações, mas assim, eu tenho alguns casos, por exemplo, de tumor de ínsula, que o ultrassom ele me ajuda, inclusive, eu saber o quanto de tumor ainda tem na profundidade, no fundo da cavidade cirúrgica, que termina sendo, quando a gente está operando a ínsula, um dos aspectos mais difíceis, eu vou saber o quão profundo você tem que ir. Porque o cérebro ele vai desmontando, você vai trabalhando em um espaço sempre muito pequeno, você vai indo no sentido da profundidade e começam a ter uma série aí de situações difíceis e perigosas. O ultrassom, mesmo utilizando na corticalidade, se você colocar aí uma profundidade de 6 a 8, mais ou menos, de profundidade, você consegue ter uma boa imagem, viu? Eu tenho algumas imagens interessantes aí que me ajudam. Existe também uma possibilidade aí da BrainLab, que lançou um aparelho que ele acopla a ultrassonografia intraoperatória e ele recalibra o aparelho o neuronavegador. É uma perspectiva também. Eu acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, só em um hospital é que a gente tem essa disponibilidade. É um método muito pouco utilizado, mas promete ajudar de alguma forma, né? Ou seja, você recalibrar a navegação no intraoperatório. Legal. Eu penso dessa forma. A gente usou hoje o ultrassom. Eu não tenho muita prática com o ultrassom, mas o colega Renato, que estava lá, ele mexeu lá, ajudou um pouco. Mas realmente, é isso mesmo, a dificuldade é na profundidade. Exato. Cada quem puxa brasa sua sardinha, né? Eu gosto muito de estudar essa área de neurocirurgia guiada por imagem, né? Eu estudando há bastante tempo isso aí. E me fala uma coisa, Yuri. No ultrassom, qual é o probe que você costuma utilizar? A gente utiliza o probe pediátrico de alta frequência. Beleza, perfeito. Aquele que tem maior, aquele taco de golfe. É o pediátrico. Porque ele termina, por ele ter alta frequência, né? Ele termina, desculpe, até 6, 8 centímetros, ele consegue te dar uma imagem com muito boa qualidade. Agora, se você quer avaliar questões muito mais profundas, aí não tem jeito. Por incrível que pareça, o que eu tenho gostado de utilizar é o probe da gineco. Eu uso também. O problema do probe da gineco é que ele é maior. Qual da gineco que você utiliza? O setorial? O transvaginal. O transvaginal não, eu não tenho experiência. Mas isso aí que você está falando... Isso é bem legal. Inclusive, a gente fez um projeto. Eu tinha, na época do mestrado, tem uns 5 anos, eu tenho um projeto justamente nessa linha, de tentar navegar o ultrassom. A gente chegou a fazer um projeto embrionário, né? A gente navegava o ultrassom, de justamente sobrepor a imagem do ultrassom à imagem da ressonância. A gente encontrou alguns resultados bem interessantes. E o ultrassom transvaginal é o que melhor trazia esse resultado, porque ele traz uma amplitude, como ele é wide, né? Ele tem uma angulação grande de alcance, e ele trabalha na frequência relativamente baixa, ele não dá tanta resolução, mas ele dá alcance. E aí, quando você sobrepõe isso e faz sobreposto a imagem da ressonância, a ressonância te dá essa resolução que você perde. Então, meio que você fica com essas duas vantagens, a resolução da ressonância mais a navegação e o estado real do ultrassom. Acaba sendo interessante. Opa! Muito bom, muito bom. Quando eu vi o probe transvaginal, com certeza eu vou experimentar. Checada aí, você vê. É capaz de ter lá no ICESP. Eu nunca utilizei, não, mas eu vou utilizar. E outra coisa interessante dele é que
que ele serve também nesse contexto de minimally invasive neurosurgery, né? Que você vai lá, aquelas craniotomias pequenininhas, probe habitual, esses probes habituais que a gente usa, mesmo sem pediátrico e partes moles, ele não cabe, né? Não chega. Não. Na craniotomia de 3, 4 centímetros, ele não vai chegar. Mas o da gineco entra. É isso, o probe pediátrico que eu utilizo, ele também entra, por isso que eu gosto muito dele, por ele ter alta frequência, ele dá uma resolução boa. Bom. Cara, muito bom mesmo. Acho que vamos liberar o Dr. Yuri, ele precisa... Você tá no consultório agora, né? Estou no consultório. Você tem que ir para casa, né, meu? Eu sei que em São Paulo é outro ritmo, né? Essa hora eu já tô em casa. A Daqui a pouco patroa é sergipana e pega duro. Daqui a pouco eu já estou dormindo, né? Eu esqueci de apresentar também o Yuri e falar que o Yuri é quase sergipano, né? Porque ele é casado com a sergipana, né? Então, por pouco ele não veio para cá, para Sergipe. É quase um sergipano, pô. Conhece caranguejo. Eu adoro a terra de vocês. Cara, muito obrigado mesmo aí pela discussão, entendeu? Você, pô, na frente aí de CESP, eu tenho certeza que vai cada vez, esses 300 casos aí, que nem disse nossa presidenta, né? Vai dobrar a meta daqui a... logo, logo você vai estar dobrando isso daí. Isso, com certeza, vamos sim. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é aproximar os serviços. Eu tenho conversado bastante com aquele colega de Fortaleza, o Lucas. Sim. A gente tem algumas ideias aí, eventualmente, de justamente unir esses serviços aí, Brasil afora, que tem se dedicado ao tema. Eu acho que unir forças, aí, trocar experiências, termina sendo muito bom para todos nós, sempre aprendendo. Hoje mesmo aprendi aí, agora, sobre o probe transvaginal. Com certeza já vou chegar e já vou lançar isso aí na próxima cirurgia. Mas eu acho que trocar essas experiências é super bacana, porque a gente abre a cabeça, termina vendo novas ideias e acho que todo mundo tem a crescer muito com isso. Com certeza, eu concordo. E a gente está aberto aí também, caso surjam interesses em colaboração, trabalhos multicêntricos. Vamos fazer um trabalho que a gente veja a realidade do CESP, veja a realidade de Fortaleza, veja a realidade aqui do Grupo Tumores que a gente tem, entendeu? Aqui eu, Bruno, né? Na verdade temos 4 colegas, né, que a gente está bem empenhado aí na parte de neuro-oncologia. E agora o serviço está ganhando a ressonância, a ressonância lá do hospital, o serviço público, na verdade, né? Está com a ressonância agora, para a gente poder fazer pós-operatório com ressonância. E legal. Só tem a crescer, né? Eu acho que vai ser bom para todo mundo, bom para os residentes, bom para os pacientes também. Cara, muito obrigado, viu? Não, que é isso. Mais uma vez agradeço muito o convite e esperando a próxima. Beleza. Obrigadão, Yuri. Pessoal, obrigado aí todo mundo aí, Bruno, obrigado, os residentes. Bruno, obrigado. A todos os outros também, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Valeu, Yuri. Obrigadão, amigo. Valeu, boa noite, viu? Obrigado, pessoal. Valeu, Yuri. Tchau.